Olá, bom dia. Tudo bom? Olá, bom dia. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tranquilo, tranquilo. Tudo certinho aqui, tudo tranquilo aqui. Deixa eu ver aqui. Ok, tô te ouvindo bem, perfeito. Ana, não é isso? Isso, Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula Magalhães, é isso? Exatamente. Tranquilo. Ana, e tu és de onde? O que é que você faz? Eu sou de, eu sou de Petrolina, Hum. Pernambuco, né? Interior de Pernambuco. E atualmente, aqui na pandemia, eu estou morando em Serra Talhada, que é a família do meu pai daqui. Aí eu já trabalhei aqui há um tempo, já morei aqui e voltei para cá. Nessa pandemia, eu estou por aqui. O que é Gislaine, que eu faço? Eu sou formada em administração, aí já trabalhei em várias áreas e atualmente voltei a ser consultora. Eu já passei um tempo trabalhando como consultora e a nossa consultoria hoje é voltada para pequenas indústrias aqui da região. Nós conseguimos formar aqui a CDI, a primeira CDI, que é a Câmara das Indústrias, né? Existe a CDL, que é voltada para o comércio, e aí nós formamos a CDI. Trabalhamos aqui numa plataforma que ela é bem abrangente, trabalha desde banco de talentos, que é você cadastrar currículos na nossa plataforma e as empresas ofertam vagas e o nosso sistema ele faz o cruzamento de demanda e oferta para que as pessoas consigam entrar no mercado de trabalho, né? Consigam legal. acessar o mercado de trabalho. A prefeitura daqui de Caruaru, ela já fez, já não lembro se ainda existe ainda, mas eu lembro que ela fez na época um sistema, ela criou um sistema que ela unificava quem estava buscando emprego com quem estava buscando colaboradores. Aí você fazia um cadastro, a empresa lá, ela selecionava, buscava o que ela precisava e aparecia para ela esses currículos e fazia esse encontro aí para Isso ajudar, é né? muito importante, isso é muito importante. E aí, justamente, a metodologia diz que ela veio para somar tudo que eu já fazia e, assim, ela me deu ferramenta, está me dando ferramenta para realizar novos projetos. Porque eu Entendi. quero trabalhar independente também. Além de estar aqui no escritório, né, junto com um ex-colega do Sebrae, que nós somos do Sebrae, e aí ele foi demitido e abriu esse escritório, me chamou, estava desempregada na época, me chamou, vamos retomar aqueles trabalhos que a gente fazia, bora lá. E aí, assim, 2 anos de muita peleja, a gente só plantando, 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 e eu acho que a partir de agora a gente vai começar a colher algumas sementes. Que legal. E, E eu e acho que essa disque veio na hora certa. no caso, como é que tu me conheceu? Eu te conheci porque eu fiz um treinamento no Sebrae, eu estou procurando sempre me reciclar. E eu fiz um treinamento no final do ano passado com a Marisa Sarinho, que é de Caruaru. E aí no treinamento ela citou que tinha feito a metodologia, explicou como era, e na hora eu já anotei. Ela disse, só vai ter uma formação gratuita que ele vai fazer. E aí ela ofereceu para todo mundo, mas da turma só eu me interessei em fazer a formação. Aí na hora que eu fiz a formação, que eu comecei que vi a primeira aula, eu digo, ah, não, eu quero ir mais longe, quero ver isso, é Marisa, muita coisa. Marisa, ela foi da minha primeira turma presencial. Que coisa boa, né? Ela foi da minha primeira turma presencial de análise DISC. Se não me falha a memória, ela fez formação em coaching também comigo, fez. Ela Acho que fez. fez formação em coaching Acho que comigo. Ela já fez. tinha feito formação por outra empresa na época e ela queria se reciclar, queria aprender mais, uma pegada mais de venda. E aí ela fez, É, a gente criou muita ligação porque ela gosta muito dessa área de vivências experienciais, que são isso. dinâmicas, né, experienciais. Eu fiz a formação lá com Masarogata, com o japonês, que ele ensina muito esse tipo de dinâmica. Eu amo também de paixão. Eu gosto muito dessa É, parte de liderança também. E daí a gente criou um elo muito grande e de repente ela era minha vizinha. Ela mora o quê? A 300 metros da minha casa, 200 metros da minha casa. coisa boa, né? Então é uma pessoa assim, muito querida, a gente se gosta muito. Gente assim, finíssima, não esconde conteúdo, não esconde Não, nada. não. A gente tem muito esse lado de ajudar, então a gente finíssima. Então, Vocês dois, né? Na verdade, vocês se parecem nesse sentido. Eu não sei se é o povo de Caruaru que é assim, mas coincidiu que vocês dois têm a mesma energia. E aí eu me identifiquei na hora. e bom. Eu disse, ah, Tu não, já eu quero conhecia o fazer. Disque? Você já conhecia o Disque Não, antes? Não, não, não não conhecia. conhecia. Não Não. conhecia. Que massa. O Então, meu primeiro colega que trabalha contato. comigo aqui, uhum. O meu colega ele também já fez formação de coach, fez várias formações, e ele disse que conhecia uma metodologia que ele participou na época do Sebrae, porque eu saí antes, né? Eu passei uns 6, 8 anos trabalhando no Sebrae e pedi demissão. Eu cansei de algumas coisas e fui para outra área, mas isso já tem 20 anos atrás. Aí fui me desenvolver em outras áreas, que foi muito bom para mim ter desenvolvido outras coisas que hoje em dia está me ajudando.
E aí ele ficou, né? Ele ficou fazendo várias capacitações, porque o Sebrae investe muito em capacitação, e ele fez a formação de coaching, e ele disse que conhecia uma coisa parecida com isso. E quando eu fiz o questionário com ele ficou encantado com o resultado. Ele disse, ah, não, a gente vai aplicar isso nas empresas tudinho. Eu disse, calma, vamos devagar, porque eu só sou uma. Eu tive uma aluna, eu acho que é Stephanie o nome dela, lá de Mato Grosso, que ela é do Senac de Mato Grosso. Ela fez a formação gratuita, aí ela comprou o DISC para ela usar no Senac, para os consultores oferecerem para as empresas, como se a análise fosse do Senac. Ela botou a logo do Senac, tudo bonitinho, e ficou bem bacana dentro da área de consultoria. Falou agora, eu lembrei. Mas hoje, Ana, em que eu posso te ajudar hoje? Qual a tua dúvida? Bom, hoje é o seguinte, Luiz, eu estou com um adolescente, quer dizer, já saiu da fase adolescente porque já está fazendo o Enem, e aí a mãe queria que eu fizesse essa... Porque está meio perdida ainda, não sabe em que área vai fazer, né? Queria que eu fizesse o questionário, eu fiz. E aí o que é que eu percebi aqui? Deu bem parecido a questão dominante, influente, estabilidade, ficou bem... Tanto que, deixa eu ver aqui, o gráfico, o contraste dela, o dominante deu 1%, a influência menos 5%, estabilidade 5% e conformidade menos 1%. Certo. Aí, assim, eu queria saber de que forma eu posso ajudar essa pessoa a direcionar uma tendência que ela tenha para o curso, né? Que ela quer fazer um curso superior, já que está fazendo o Enem. Olha só, aí você está me falando do contraste, correto? Uhum. Beleza. Qual é o natural dessa pessoa? Qual é o perfil natural dessa pessoa? O natural deu dominante 46%, influente 53%, estabilidade 42% e conformidade 57%. É um gráfico bem achatado, né? Como a gente fala. Quantos anos, mais ou menos? 17 anos, mais ou menos, por aí? 19. 19 anos de idade. Assim, é um gráfico bem achatado. Eu falo que ele está quase dentro daquele gráfico distinto, que a gente fala que é um gráfico quase super-homem, quer ser bom em tudo. Pode ver que o mais baixo tem 42%. Quase na linha neutra, ali, a linha intermediária, de 0 a 100%, ele está muito no meio. O que quer dizer isso? Ele não consegue se destacar em algo. Ele não consegue dizer assim, eu sou bom nisso. Por quê? Para ele conseguir se destacar, até para quem está aqui tendo o primeiro contato, para quem já é nosso aluno, para você conseguir mostrar as suas características comportamentais no seu dia a dia, você precisa ter pelo menos aí 65% em algum dos 4 fatores. Tá? Pelo menos. Porque é um nível que você consegue, de uma forma mais natural, apresentar o seu comportamento. Quando ele está abaixo disso, isso mostra que você está meio que numa zona neutra. Você não consegue se destacar em algo dentro do seu comportamento baseado nos estudos de Marston, tá? Pela análise disso. Então, olhando esse gráfico, 3 situações aí podem ter ocorrido. Ou ele não entendeu na hora de ele responder, ou ele respondeu de forma equivocada, ou seja, ele mentiu nas informações. Ela é uma menina. A menina. É uma menina. Eu não sei se você chegou a validar com ela no final o relatório. Ainda não, porque justamente como eu quero direcionar para essa questão que a mãe está pensando, né, na questão profissional, por isso que eu consultei você. Então, são 2 hipóteses, tá? Essas 2, ou não entendeu, ou respondeu de forma equivocada. Um dos indícios que isso também te demonstra que isso pode ter acontecido é o tempo que a pessoa demorou para responder. Exemplo, ela tem até 15 minutos. Se ela deu 13 minutos, 14 minutos para responder, isso mostra que a pessoa teve dificuldades para responder. Ou estava analisando cada resposta que ia dar. Tá? Deu menos de 9 minutos a resposta dela. Pronto, então ela foi mais intuitiva. Então, se ela não entendeu, ou se ela respondeu de forma equivocada só para ver o que ia dar, pode ter acontecido isso. Ou uma terceira opção, que geralmente é a mais provável, está com conflitos na sua vida pessoal e possivelmente também está com conflitos na vida pessoal, na vida pessoal e na vida profissional. Tá? Por aí. Se essa pessoa falar assim, ô Ana, olha só, eu entendi, tá? E eu não menti nas informações, eu fui o mais sincera possível. E eu entendi que era para colocar o que mais me descreve em número 1 e o que menos me descreve em número 4. Beleza. Aí, ou seja, se a pessoa entendeu, ok? Aí como é que você vai agora saber identificar qual é o perfil comportamental dessa pessoa para poder você atrelar isso à profissão que ela quer atuar?
você verifica quais foram os fatores que deram acima de 50%. E aí a gente tem aqui a conformidade e a influência. Um 57 e outro 53. Na hora que você for dar a devolutiva para essa pessoa, você precisa validar essas informações. Se você gerar um relatório completo, você pula a página 8, pula a página 9 e vai para a página 18 e a página 21. Para validar se os comportamentos nela no ambiente corporativo, se ela se identifica com esses comportamentos e os principais medos. Se ela dizer que sim, que isso faz sentido com ela, ok, então tá tudo bem com o resultado. Ela só está com conflitos. Você também não é obrigado a falar isso para ela. Você não é obrigado a dizer para ela sobre isso. Tá? Às vezes você não está no momento que você se sente confortável, ou até mesmo não tem a ver com a devolutiva. Às vezes você não é obrigado a falar sobre isso, ou para a mãe dela sobre isso. Mas se sabe. Então, dito isso, você foca nos dois mais altos, que no caso dela é a conformidade e a influência. Conformidade em primeiro lugar e influência em segundo lugar. Dos 4 estilos comportamentais, você percebe que esses dois eles são antagônicos. O que quer dizer isso, Luiz? Eles são opostos. Enquanto a influência fala demais, a conformidade ela se fecha demais. É como se fossem dois extremos. Só que para essa pessoa, ela consegue lidar com os dois tranquilamente. Enquanto tem pessoas que ela ou é uma coisa ou ela é outra. Essa pessoa, ela tem as duas. Então, para ela, é super tranquilo. Ela tá com você aqui hoje bem comunicativa e ela daqui a 3 dias de conversar com você, ela tá mais fechada. E você pensar, será que eu falei alguma coisa no último encontro que ela não gostou? Será que ela brigou com a mãe dela? A gente fica meio com uma pulga atrás da orelha. Mas na realidade é porque esse é o comportamento dela. Ela tanto faz estar aberta com todo mundo, como querer estar num ambiente fechado. Sozinha, caladinha. É como se fosse bipolar, né? Isso, a gente até brinca, né? A gente brinca, lógico, não isso, gente. De forma alguma eu falo isso de forma como estereotipo, mas eu digo assim, a gente brinca, diz, parece uma pessoa bipolar. Uma hora tá falando demais, outra hora tá fechada demais. Então, dito isso, ela é uma pessoa que dentro do comportamento dela, ela tem facilidades de trabalhar em ambientes que necessita de mais atenção, de mais detalhe, de planejamento, tá? Um ambiente mais analítico, mais racional. Mas, ao mesmo tempo, ela também tem facilidade de estar num ambiente que precisa que ela seja mais esperta, mais ligada, pense mais macro, que ela consiga se comunicar, porque ela consegue estar nesses dois extremos. Mas ela não consegue desenvolver tantas habilidades no comportamento mais dominante e mais estável, embora eles dois também tenham um nível elevado. Mas esse nível elevado desses dois aí tem a ver com os conflitos que ela está vivenciando hoje, ou nos últimos tempos. Não quer dizer que no futuro, na vida dela, ela vai permanecer com esses dois aí nesse mesmo nível. Porque a gente tende a ter 1 ou 2 ou 3 perfis abaixo de 50%. Porque ninguém é bom em tudo, ninguém é super-homem que é bom em tudo. Então, vê a quantidade de informações que, sei lá, em 5 minutinhos que você pegou aqui, que você pode explorar na conversa com ela. Primeira coisa, validar as informações. Segunda coisa, você percebe no seu dia a dia, fulana, que você consegue ser bem atenta às coisas, estar bem antenada em tudo que acontece. Às vezes gostar de ter seu tempo sozinha, mais reservada, sem muitas interrupções. Mas também você tem facilidade de chegar para um grupo e conversar, bater um papo, trocar uma ideia, pensar mais de forma mais extrovertida. Gosta de ambientes também descontraídos. Tu percebe isso dentro do teu comportamento, entendeu? Sim, e aí você consegue ajudá-la nesse sentido. E com isso faz você todo consegue sentido a melhorar, a ajudar ela também. Quais são as áreas que ela pode atuar com mais assertividade? Então, faz todo sentido aí o que você falou, porque pelo que eu já tive uma convivência rápida com ela, mas eu sou muito observadora do comportamento das pessoas. E aí o que é que eu percebo? Ela realmente tem essa questão de mais introspectiva, timidez, também por conta da idade, né? Mas eu acho que a criação, que eu conheço um pouco da criação, e é filha única, e aí recebeu assim muita regalia e tal. Então, é como se chegar num ambiente onde tem outras pessoas diferentes, aí fica desconfortável, porque já foi criada naquele mundinho onde ela reina, né? Onde tudo ali é em torno dela, gira em torno dela. Aí ela chega no local de trabalho, pela primeira vez, nunca trabalhou, né? E aí vê, assim, demandas surgindo, responsabilidades que ela precisa assumir. Aí gera mesmo aquela dificuldade, e meio que trava.
Agora, dê um computador, dê um celular bom para entrar na mídia digital que vai longe. Inclusive, está estudando para isso. Aí eu digo, realmente essa área é. Só que não quer entrar na área de TI. Eu já perguntei, ó, você não pensa em fazer um curso nessa área de sistema? Não, porque eu não quero trabalhar com sistema. Eu prefiro ficar só com as mídias e tal. A mãe queria que fizesse administração, que realmente seria um curso bom porque é amplo, né? Mas, e já tem uma formação técnica em engenharia. Quer dizer, é uma pessoa que gosta de cálculo, gosta de estar mesmo ali sozinha, né? Sozinha. Ela não tem essa facilidade de interação, não. A interação que eu percebo é quando está com pessoas da mesma idade, quando está, assim, no ambiente fora do trabalho, que eu já tive a oportunidade de ver, né, no barzinho, aí interage muito bem, conversa bem e tal, mas no trabalho é aquela coisa meio que tem que ter cuidado para conviver, não é tão fácil de convivência. É verdade. E, principalmente 19 anos de idade, já um monte de currículo aí, um monte de coisa na cabeça, né, a correria do dia a dia, a ansiedade também do jovem também. É natural muitas vezes dar conflitos também no seu comportamento. Né, porque está tendo um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Não tem para onde correr. Ana, e eu te ajudo em algo mais? Mais alguma outra dúvida que eu possa te ajudar nesse momento? Olha, eu estou estudando, né? Que o estudo é constante. E aí, à medida que eu for tendo outras dúvidas, eu vou entrar em contato com você, como eu já fiz em outras vezes, né? Estou participando da mentoria. Te agradeço demais. Foi excelente esse feedback que você me deu, porque realmente vai me ajudar. Eu já tinha pensado numa coisa desse estilo, porque eu não tinha visto ainda nenhum gráfico como esse aqui. De ter dado assim tão ajustadinho. Eu digo, ai, como é que eu faço? Tem gente que pensa assim, Luiz, olha, quando ele está com um gráfico muito próximo de 50%, quer dizer que a pessoa está em equilíbrio, está tudo bem. Não! Agora sim, isso no nosso sistema, tá? Porque tem pessoas que às vezes têm outras formações DISC, pega outro relatório, olha, aqui eu também vi assim, Luiz falou. Não, mas ali é outro sistema, é outra empresa, é outra estrutura de entendimento, é outra coisa. O nosso tem esse formato. Né? Por isso que eu falo que na formação gratuita a gente dá todas essas instruções, informações. Mas, exemplo, no 959 aqui, pode vir perguntas num nível mais técnico, como esse que você está falando aqui agora, um nível mais avançado, que para quem está chegando, caramba, o que é que eles estão falando aí? Estou bugando. Né? O que é que eles estão falando? A gente está falando aqui de um relatório de uma pessoa que o resultado de um dos gráficos, de mais de 20 gráficos, um gráfico natural, ele deu o que a gente chama de gráfico achatado, né? Com um nível muito, vamos dizer assim, dentro de uma neutralidade. É como se eu fosse pegar um percentual de 0, frio, e um percentual de 100% quente. Então, esse nível de frio ele vai esquentando. Aí, quando ele vai subindo percentual por percentual, quando ele está no nível ali de 50%, a gente fala que ele está no nível neutro. Olhando isso para dentro do comportamento humano, são aquelas pessoas que às vezes elas não conseguem externar para o meio onde ela vive, para o universo, o que ela sabe fazer, o que ela gosta de fazer. Porque ela está muito neutra, está muito no meio ali, ela está como se fosse em cima do muro. Ela não sabe se é uma coisa, ela não sabe se é outra, ela não consegue se sobressair. À medida que ela vai subindo, isso a gente fala que ele está esquentando, ele está ficando mais quente. Então, quando ele chega ali 65% até 85%, ele está num nível que ele consegue perceber o calor, ele consegue perceber a temperatura do que está acontecendo, ele consegue perceber quais são as suas características dentro do seu comportamento mais evidente, e ele consegue muitas vezes externar isso para o meio onde ele vive. Quando ele esquenta um pouco mais, 85%, 90%, 100%, a gente fala que quando não é consciente, quando você não sabe sobre isso, você está no que a gente chama de um nível exagerado. Você está no exagero. Quando quer dizer isso? Às vezes você tem um nível muito alto de um comportamento, a ponto daquele nível, se você não tiver consciência sobre isso, ele te prejudicar. É como se fosse o seguinte, vamos dizer uma pessoa com nível muito dominante, que é o primeiro nível do estilo comportamental da dominância. Né? Pessoas mais rápidas, mais diretas, mais objetivas, mais faca na caveira, né? Vai lá e faz acontecer. A gente fala que quando ela está num nível muito quente, muito alto, ela às vezes passa dos limites. Exemplo, é muito ignorante, é muito braba, bate, não tem piedade em quem está batendo, não. Isso é para fazer mesmo, não quero saber, dê seus pulos, se vire, se eu tiver aí eu vou lá e faço,
Ou seja, é muito no exagero. Não é que está errado isso, mas é porque dependendo do meio onde você vive, se você não tiver essa experiência, esse manejo, você às vezes termina perdendo oportunidades. Se você estiver num cargo de gestão, olhando para o mundo organizacional, de liderança, e você tem esse nível muito alto, e sua equipe ali não entender isso, não perceber isso, você termina sendo um cara muito arrogante, muito tirano, muito bruto. E às vezes você também perde oportunidades, ou até mesmo se o seu cargo exigir essas competências desse jeito, tá tudo bem, né? A mesma coisa acontece com o influente. O influente nesse nível muito alto é aquela pessoa que às vezes fala pelos cotovelos, fala demais, não sabe parar, viaja muito na maionese, né? Promete, não cumpre, procrastina o tempo todo, enrola todo mundo. Então é um nível exagerado de um estilo comportamental. E eu tenho certeza que cada um que está aqui vendo essa live aqui agora conhece pessoas que têm esses comportamentos que eu acabei de falar agora, desses dois comportamentos. Ou e às vezes não se percebe, ou já ouviu alguém falando que ou conhece alguém que ou convive lá com alguém. Isso são comportamentos. Já o estável, que é aquele perfil mais amável, mais carinhoso, mais meigo, mais sentimental, gosta de ouvir, ele é simpático, gosta de ajudar as pessoas. Ele, nesse nível quente demais, o extremo, vamos dizer assim, é aquela pessoa muito melosa. Meu bem, eu te amo, só quer estar abraçado, mostra para todo mundo, ai, que sentimentalista. Qualquer coisinha tá lá se comovendo. É como se fosse muito uma garapa, muito meloso. E tem gente que às vezes você, meu Deus, calma, não precisa também ser desse jeito. Você está me sufocando, eu não consigo nem respirar. Né? Tem pessoas que desse jeito. Né? Já o conformista, sim, outra coisa, ele se coloca muito como vítima. Qualquer coisinha ele se magoa. Ah, não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu queria fazer, eu não sou assim, você está me julgando. Ele sempre se coloca como vítima, muitas vezes. Já o conformista, que é o quarto estilo, ele no extremo, ele no nível muito alto, é aquela pessoa muito regrada. Não pode errar, não pode falhar, eu não aceito, não foi assim que eu falei, eu não quero. Né? Planeja muito ao extremo. E se tiver um pequeno detalhe que fuja do seu controle, não vai mais assumir aquele risco, não é com ele não fez isso, né? Estuda muito, pesquisa muito, e para dar uma patada num, é assim, ó, 2 palitos. Geralmente essas pessoas têm toque, né? Também. Eu conheço. São pessoas que se cobram muito e não se permitem errar. Não permite falhar e também não permite que o outro erre, que o outro falhe. E deixa bem claro quando alguém erra. Você está errado, você errou, não é assim. Corrija, assuma seu erro. Né? Então, tem pessoas que dizem, meu Deus, não precisa de tudo isso. Eu convivo com gente assim, Luiz. E ela vai dizer, precisa sim, porque se não for assim, a coisa não funciona. Ou seja, é muito... General, é muito racional, racionalidade pura. Assim como o primeiro, que é o dominante. É uma racionalidade muito alta. Entendeu? E isso, muitas vezes, prejudica aquela mesma pessoa. Eu já tive alunos de fazer a formação comigo, de na hora que vê o seu relatório, eu lembro de uma aluna lá da Bahia, isso em 2019, mais ou menos, que ela falou assim, Luiz, você tirou um peso da minha consciência gigante. Porque as pessoas me falavam que eu era desse jeito, e eu não acreditava, e eu não queria aceitar. Mas lá atrás, quando eu estava sozinha, eu ficava chorando. Eu entrava em desespero, dava síndrome de pânico em mim, porque eu não queria ser assim. Mas era mais forte do que eu. Eu não conseguia ver algo errado ali, ou algo diferente do que foi combinado, simplesmente eu aceitar. Depois que eu refletia, era que eu pensava, caramba, eu podia ter sido mais flexível. Eu poderia ter perguntado, Ana, precisa de ajuda? Posso te ajudar? Não, eu às vezes queria, mas não tinha coragem. Porque alguma coisa me dizia assim, não, tem que ser assim. Você não pode dar o braço a torcer. Você não pode dizer que você vai amolecer. E isso ela carregou durante muito tempo na vida dela. E quando ela fez a análise, ela fez, caramba, isso tem a ver com o meu comportamento. Mas eu não sabia disso. As pessoas me falavam, mas eu não acreditava. E isso me corroía por dentro. E agora eu posso melhorar. Eu já tive clientes também, professor universitário, tem mestrado, tem livros lançados,
Cara, eu lembro que o currículo dele, o lato sensu dele tem mais de 25 páginas, para você ter ideia do currículo. Nossa. Professor universitário de Direito, e ele falava assim, Luiz, eu me considero na sala de aula, para os alunos, o pior professor da faculdade. Porque eles dizem que eu sou muito carrasco. E eu não quero ser taxado como um carrasco. E eu vejo professores ajudando aluno para cima e para baixo, sendo professor laureado, sendo professor do ano, tá na turma. E eu queria isso também para mim, mas o pessoal me olha como se fosse um monstro. E eu não quero ser visto como um monstro. E quando a gente foi verificar o seu perfil comportamental, a sua conformidade é tão alta com a dominância que ele dizia assim, Luiz, eu jamais quero que um aluno passe pela minha cadeira e ele vai fazer uma prova da OAB e ele não saiba fazer a prova da OAB. Porque se eu estiver fazendo isso e eu tiver a consciência que ele não passou porque eu não soube dar uma boa disciplina, eu não vou ajudá-lo, eu não vou me sossegar por conta disso. Só que o aluno, muitas vezes, só está ali só para passar tempo. Ele não está ali para estudar, muitas vezes. E ele, para poder entregar o seu melhor, ele às vezes era taxado como chato, como ruim. Então, às vezes, são comportamentos na vida da gente que a gente não sabe, não conhece, mas o tempo todo na vida da gente, os nossos comportamentos, eles ditam as regras do nosso dia a dia com as pessoas. Não tem para onde correr. Isso. Não tem. E assim, Luiz, uma coisa que a gente precisa cada vez mais entender e pesquisar sobre, estudar, é a inteligência emocional, né? Desenvolver a nossa inteligência emocional. Porque nas empresas atualmente, é uma das características que está sendo muito bem vista é a questão da inteligência emocional. Não adianta você saber só a parte técnica, porque eu sou bom nisso, A parte técnica qualquer um desenvolve. Vamos combinar que está trabalhando na empresa não é burro. Não tem ninguém burro, né? Basta você ter vontade e você aprende. As informações estão aí de graça, né, na internet para qualquer um aprender. Basta você querer aprender. Agora, a questão da inteligência emocional, de você saber controlar suas emoções, você saber lidar com situações. Isso, lidar com situações de pressão, que hoje em dia a gente trabalha muito sobre pressão, né? Lidar com isso, você não endoidar, porque tem esses extremos também. Tem gente que não consegue, de jeito nenhum, um pouquinho de pressão já fica explodindo. Então, é saber conviver com isso sem você adoecer e desenvolver. Aí essa ferramenta diz que para quem entrando agora no grupo, eu aproveito e já peço licença a você para falar sobre isso, eu super indico, viu, pessoal, fazer essa formação com o Luiz. Faça a formação gratuita, porque aí, de repente, você pode passar pela experiência que eu passei, que é gostar tanto e querer me aprofundar. Porque tanto a gente se conhece melhor, que na vida não adianta você não saber quem você é, você tem que ser... A gente nunca vai saber quem é, mas eu acho que o mínimo de conhecimento que eu possa ter sobre mim, do meu perfil, das minhas características fortes, daquelas que são menos fortes que eu preciso e devo melhorar, eu acho que é a base do bom relacionamento, né? Que aí você vai conseguir ser uma profissional de sucesso em qualquer área. Tá? Então, eu super indico, gente. Faça uma formação. Obrigado, tá, Ana? Obrigado de coração pela tua participação. Eu que agradeço. Espero ter te ajudado aí também. E ajudado também as pessoas que estão aqui do outro lado. Eu vou deixar mais uma pessoa entrar aqui agora. Obrigado, Ana. Valeu. Tchau, tchau. E aí, tudo bom? Tudo ótimo. E como você? Tudo certinho, graças a Deus. Para as pessoas que não te conhecem, se apresenta aí pro pessoal. Diz aí o teu nome, de onde você é e o que você faz. Agora vai ser de Pernambuco para Pernambuco, né? Opa, vamos embora. Eu sou de Pernambuco, moro na cidade de Vertente do Lério, agreste setentrional de Pernambuco, moro vizinha a Luiz Vicente, não sabia. Minha cidade para Caruaru é em torno de 80 quilômetros. E você trabalha com o quê? Eu trabalho com a educação, eu sou professora. Atualmente eu estou na Secretaria de Educação, tenho o cargo de coordenadora pedagógica, coordenadora geral. Desde 2017 eu estou aqui na parte interna, já passei pelo cargo de secretária e hoje eu estou atuando mais na parte pedagógica e administrativa. Então sou eu que interajo com a parte de gestão de pessoas, ao pedagógico em geral, de finanças em geral. Eu sou aquela secretária no trabalho. Legal. E você já conhecia a metodologia DISC antes de fazer a formação conosco ou não? Eu conhecia porque eu estou cursando coach, né, pela ICF. E aí lá a gente trabalhou o perfil, trabalhamos o DISC.
E aí eu passei rapidamente. Foi assim que, quando eu vi o seu anúncio da live, eu me identifiquei, porque aí novamente voltou o disco na minha vida. E eu fui partilhar aí de outros conhecimentos para ver se eu agregava, e agregou muito. Então, eu me interessei, era aquilo mesmo que eu estava pretendendo, para agregar o que Que necessito massa. hoje. Então, no caso, tu viu um anúncio meu, foi isso? Chamando para formação Foi, gratuita? foi pelo Instagram. Eu já estou fazendo o curso de coach, aí quando passou a sua da análise de perfil comportamental, aí eu disse, eita, é aquele lá. Aí eu disse, aí eu Legal, fui, que bom. entrei, Que bom. deu Espero certo. que você tenha gostado aí da formação gratuita. Se você foi para avançar, acredito que você gostou. Mas hoje, em que eu posso te ajudar hoje? Qual é a tua dúvida? É interessante, né? Porque quando a gente fica procurando uma formação na área de desenvolvimento pessoal, é porque, pelo menos no meu caso, a gente estava precisando de alguns ajustes, né? Identificar alguns comportamentos e ajustar algo que está incomodando a gente, tanto no pessoal como no profissional. Então, quando eu tive fazendo a inscrição, eu já vinha com esse interesse e também poder ajudar interessante também é que eu pensei muito na clientela com que eu trabalho. Eu trabalho com pessoas, com gente, né? Trabalho com gestores escolares que têm suas dificuldades com todas as suas equipes. Trabalho com a equipe interna que interage com toda a rede. Então, a minha intenção era essa mesmo, de conhecer aí essas características que se apresentam e muitas vezes elas são rotuladas por mim mesmo, por mim mesmo. Então, para mim foi de grande valia eu poder entender que aqueles comportamentos eles também advêm de outras situações que estão nas heranças. E aí foi quando eu passei também a aplicar, eu tenho 4 relatórios aqui internos para serem devolvidos, e quando chegou o resultado do relatório, eu digo, e aí, o que é que eu faço? Porque o meu interesse aqui é diferente. O meu interesse, eu vou trabalhar como líder, né? Eu vou fazer a devolutiva para os meus colaboradores e ainda fazendo ali a intervenção dentro da área de atuação de cada um. Então, eu digo, eita, Luiz, e agora o que é que eu faço? Porque eu vou trabalhar como analista, como coach e como líder. E olha que eu quero, na verdade, é fazer esses 3 papéis. Eu não sei se vai dar outras sessões, mas pelo menos na primeira sessão eu vou precisar fazer esses 3 papéis, se for possível, se você não me disser que é errado. Na realidade, Mas assim, não tem nada de errado. Tem nada de errado aí, entendeu? Ou seja, você vai atuar com a sua expertise, com o seu conhecimento, pelo tempo que você já tem de mercado. Você hoje está no papel de líder, né? De liderança, onde você quer ajudar seus liderados dentro de um processo de coaching que você se formou, está se formando, e você vai usar como base uma ferramenta que você acabou de conhecer ou já conhecia, e você vai ter o quê? Mais assertividade com essas pessoas. Então você está juntando o útil ao agradável. Exemplo, eu tenho muitos alunos que usam a análise DISC para fazer faturamento com ela. Faturar mais de 5 mil reais por mês com o DISC. Eu tenho alunos que usam o DISC como uma forma de ganhar uma renda extra. Trabalha num determinado setor, num determinado mercado, e às vezes trabalha no final de semana, trabalha à noite com o DISC. Mas eu tenho alunos que dizem assim, Luiz, no trabalho que eu atuo, eu identifico que eu posso atrelar essa metodologia para melhorar os meus resultados e os resultados das pessoas ao meu redor. Não é para ganhar dinheiro com ela, mas é para eu trabalhar com ela na área que eu trabalho, na área que eu atuo, tá? E eu tenho muitos alunos nessa posição. Inclusive, ultimamente, muitas pessoas da área da educação estão procurando essa nossa formação. Apesar que muitos estão usando para si e também para ajudar outros profissionais da área da educação. Agora há pouco, eu acho que estava aqui na live, Maria Helena, que trabalha há mais de 17 anos lá de São Paulo, na área da educação, e ela está usando o DISC como uma renda extra para ela poder ajudar professores que têm dificuldades, às vezes, em sala de aula, dificuldades em lidar com a coordenação que trabalha, né, por não se conhecer, ou muitas vezes não entender muito bem o perfil comportamental dos alunos, e isso também, quer não interfere em casa. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que muitos professores foram para casa, foram trabalhar home office. E às vezes ele tem que estar lá, entrar na sala de aula 1 hora da tarde, pelo Zoom, pelo Meet, de forma virtual, mas ao mesmo tempo, 12h30, ele estava terminando o almoço do marido, do filho, almoçando. Ou seja, é uma coisa muito louca. Diferente, de repente, quando você está lá no presencial, que você chega com um pouquinho de antecedência, já começa a conversar com os colegas, trocar uma ideia, para ir para a sala de aula. Ou seja, é meio que você incorpora já o papel de professor e vai para a sala de aula.
diferente do home office. Então, todas essas mudanças tá causando muitos conflitos na área educacional também. Não só a educacional, mas também em outras profissões. Então, pelo que você está me falando, e me corrija se eu estiver errado, a tua ideia é unir todo esse teu conhecimento com os materiais que você está tendo agora para você melhorar a educação na área que você já trabalha. É isso? Faz sentido? Sim, faz sentido, faz sentido. Inicialmente, essa é a minha proposta de iniciar a prática dentro do meu campo aqui de trabalho mesmo. Eu já estou me organizando para os técnicos internos e estender também para os gestores e coordenadores. Quando eu vi que eu poderia aplicar, e quando eu falo a você que eu fiquei temerosa, é para questionar a condição de ética mesmo. Eu posso utilizar aí as minhas técnicas dentro dessas 3 oportunidades numa só? Beleza, se eu posso, está ótimo. A segunda é a que eu vou trabalhar com os gestores e coordenadores e eles responderão aos relatórios, mas a devolutiva eu vou precisar fazer no coletivo, sobre comportamentos, sobre características dos comportamentos e sobre a facilidade e dificuldade de lidar com pessoas de determinados comportamentos. É pecado? Aí, qual a sacada que eu te dou? Qual a sacada que eu te dou aí? Na formação avançada, você tem uma aula de como montar uma palestra do zero para um determinado segmento com análise DISC. Então, você pode pegar, exemplo, a primeira aula da formação gratuita que eu ministro, você tem acesso a esse PowerPoint lá dentro do portal do aluno. Você pode pegar aquele material, verificar o que para você vai te ajudar nessa sua palestra, mas na parte do coletivo, você pode falar sobre os 4 estilos comportamentais, sobre a construção da questão do comportamento humano, e você, inclusive, pegar 1 ou 2 pessoas como exemplo, para que você possa mostrar dentro do relatório daquelas pessoas o que significa aqueles resultados. Dessa forma, outras pessoas que estão participando, elas vão poder fazer uma autoanálise delas mesmas também. Igual eu faço na formação gratuita, onde eu mostro os 4 estilos comportamentais. E aí você consegue, de forma mais rápida, mais objetiva, ajudar elas a entender o seu perfil comportamental, entender melhor como a gente constrói esse nosso comportamento e o quanto ele reflete não só na nossa vida pessoal, mas na nossa vida profissional, e de que forma eles reconhecem, inclusive, os alunos melhor em sala de aula, como elas reconhecem melhor o comportamento dos colegas, do trabalho dela, para que ela possa ter mais uma convivência mais satisfatória no dia a dia, inclusive conhecendo também o perfil comportamental do seu cônjuge, do seu filho, do seu pai, da sua mãe. E com isso, ela melhorando a sua comunicação no seu dia a dia. E se você consegue em 1 hora, 40 minutos, 1 hora, faz uma palestra que você já tem esse material pré-pronto. Você vai só tirar a minha logo, colocar a sua logo, tirar o meu site, colocar o seu Instagram, um exemplo, mudar a cor se você quiser, de acordo com as cores que você gosta, só adaptar. Mas a estrutura está lá pronta. Como é que se constrói o comportamento? 50% vem de genética, 50% a gente adquire ao longo da vida. Como é que a gente percebe isso? Aí você pode usar exemplos do dia a dia. Exemplo, como é, Luiz, que eu reconheço o aluno em sala de aula de acordo com o perfil comportamental? Primeira coisa, o comunicativo, ele nunca guarda uma pergunta para perguntar no final. O professor vai perguntando, professor, olha, eu estou com dúvida nisso aqui. Ele é o primeiro a levantar a mão para querer perguntar. Por quê? Ele é extrovertido, ele não consegue se segurar, né? O dominante já está trabalhando a professora. Se a professora terminar de falar, o dono já começa a dizer assim, ó, quem manda aqui sou eu. Ele já começa a querer aparecer. O estável, olha só, meu Deus do céu, não respeita nem a professora. A professora falando, ele fica... Ou seja, ele já se coloca no lugar da professora, que foi interrompida. Já o conformista estava aqui anotando, prestando atenção na aula. Eita, peraí um pouquinho, espera a professora terminar. Eita, ninguém pode... Ou seja, ele já se desconcentra. Então, você começa a perceber o comportamento dos alunos no dia a dia, de acordo com o DISC, apenas com a sua experiência. E você pode levar isso, inclusive na palestra, para os professores. Como é que você identifica o perfil comportamental dos alunos? Ah, mas o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Se você identificar o perfil comportamental dos alunos na sala de aula, você consegue ter mais domínio da sua turma. Você consegue ter mais controle sobre ela. Porque você fala a comunicação de acordo com cada um. E isso te dá a liberdade de você ter mais eles aqui, ó, junto com você. Porque você entende melhor o comportamento deles. Então você precisa o quê? Entendendo isso, você molda a sua comunicação de acordo com a comunicação deles. E você consegue ter mais assertividade. E consegue melhorar muito mais. Se é para isso, exemplo, Maria, que você pretende ajudar os professores. Não, Luiz, a minha ideia mais com os professores é ajudá-los
a eles, de repente, crescer na sua carreira, ou eles, de repente, melhorar o clima com os colegas no trabalho, ou eles melhorar mais o comportamento deles em casa para poder eles estarem melhor no trabalho. Ou seja, você pode ir direcionando o DISC nesse sentido. É a primeira mesmo. Entendeu? A sua sacada, a minha sacada foi ampliada pela sua sacada. Foi. Eu já estava pensando em utilizar essa fala com os meus gestores, e aí eu vou trabalhar exatamente o eixo gestão de pessoas. E aí, inicialmente, trabalhar o perfil de cada um, as características que são próprias, inerentes a cada ser, o que você ampliou muito agora e disse que eu estava no caminho certo. Eu só iria te chamar, é claro, para fazer uso dessas palavras, já que você foi no caminho todinho, já fez o percurso completo e já chegou até ao professor, que não estava em pauta para eu fazer agora. Acho que eu vou ampliar também para o professor, para linkar. Gente, por isso que eu fiquei tão apaixonada por essa questão de gestão de pessoas, porque eu discriminava tanto e eu me martirizava tanto que, gente do céu, você não imagina. Eu falo sempre o seguinte, Ana, Maria, a gente que já atua em uma área, ninguém melhor do que você para entender as dificuldades dos profissionais da sua área, né? Então, a melhor coisa que você pode fazer é uma escuta dos professores. Quais são as tuas maiores dificuldades na sala de aula? Quais são as tuas maiores dores? O que é que aflige tua cabeça à noite quando você vai deitar a cabeça no travesseiro? O que é que passa pela tua cabeça de preocupação? Quais são os teus anseios? Quando você descobre essas informações, você consegue, através do DISC e sabendo o perfil comportamental daquela pessoa, ajudá-la. Porque todo o nosso comportamento, ele molda o nosso dia a dia. Da mesma forma que tem professores também dominantes, influentes, estáveis e conformistas. Do mesmo jeito também que existem alunos. Não tem para onde correr. E quando você entende isso, e você consegue pegar esse entendimento e melhorar e ampliar a sua entrega como professor, isso não tem preço. E não tem nada a ver em você ser professor de matemática ou português, isso tem nada a ver com a matéria que você aplica. Isso tem a ver com comportamento, tá? Faz sentido? Te ajudei aí agora? Com certeza. Não sei porque é que entrou um povinho meu aqui na live que eu tô vendo. Pois não, pode falar. Um representante, só que não, eles estão aí participando. Eu digo, mas esse povo achou como essa minha live, se era eu e Luiz. Tá aqui meu vice-prefeito e o povo que trabalha comigo, passada com vocês. Deixa eu dizer uma coisa a ti, Luiz. Chegou aos ouvidos desse povo aqui que trabalha comigo essa live. Certo. E a minha dificuldade hoje é de a gente fazer a publicação dos nossos serviços e não chegar apenas, Georgia, Milena, Alessandra, Betânia, não chegar apenas a nós, a nossa comunidade, expandir para outros estados. Eu digo, como é que a gente faz com a questão marketing e publicação? A gente precisa, de fato, fazer um contrato com alguma empresa, feito ao marketing, ou a gente pode utilizar, ou você utilizou apenas o Instagram, para que a gente pudesse conhecer você, conhecer o seu DISC. Olha só, aí vamos para a parte agora estratégica de ajudar mais professores em outros lugares, diferente do lugar que eu moro. Tem gente que fala assim, exemplo, a cidade que você mora hoje tem quantos habitantes, mais ou menos? Cerca de 8 mil e poucos habitantes. 8 mil e poucos menos habitantes. De 9. Tem alunos que falam assim, Luiz, eu não consigo ganhar dinheiro com o DISC porque a cidade que eu moro é muito pequena. Tem gente que faz isso, fala isso, tá? E eu digo assim, olha, isso é uma crença que está na tua cabeça. Porque não é o tamanho da cidade que você mora que determina o tamanho do seu crescimento. Principalmente hoje não, já tem tempos. A facilidade que o digital tem. Luiz, de que forma eu consigo atrair pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo que eu possa ajudá-las? Primeira coisa, definindo o seu público-alvo. Você já tem um público-alvo, professores. Isso já é um público-alvo. Beleza. Definindo esse público-alvo, você vai definir qual é o subnicho. Como assim, Luiz, subnicho? Em que área da educação? Que a educação é o nicho. Na área da educação, você ajuda professores. Porque a área da educação ela também é bem ampla, né? Você atua na área de professor, com professores. É um subnicho. Dentro da área de professores, você quer ajudar professores em sala de aula. Qual seria um nome que você poderia utilizar para os professores que querem melhorar o seu trabalho em sala de aula? Você entende que é uma dificuldade que ele tem? O que você acredita que os professores almejam? Que você acredita que você pode ajudar eles? Tu tem mais ou menos uma ideia sobre isso? Eu estava entrando no meio da gestão escolar. Ajudar professores com a gestão escolar.
ajudar gestores escolares, diretores de escola. Seriam diretores e não professores? Não, professores, diretores. Seriam diretores. Então, meu primeiro subnicho aí seria diretores. Diretores, beleza. Então, dito isso, o que é que você pode fazer para atrair pessoas de outros lugares, aumentando os horizontes desse mercado? É você pegar um papel e você anotar. Exemplo, dores. Quais são as dores que os diretores de escolas públicas e privadas enfrentam hoje na gestão escolar? Não é que você vai me responder isso agora não, tá? Mas isso é uma pergunta que você precisa pegar um papel e uma caneta e você anotar. Quais são as dores que os gestores escolares, quer dizer, que os diretores de escolas hoje têm na gestão escolar? Quais são as dores? Quais são as dificuldades? Você anota no mínimo aí umas 10. Quanto mais você tiver, melhor. Beleza. Terminou aqui, aí você coloca agora o seguinte: quais são os desejos, quais são as transformações que eles almejam na gestão escolar? O que é que eles querem que aconteçam? Que de repente hoje não está acontecendo. Mas o que é que eles almejam? E muitas vezes não está atrelado só com a escola. Tem muitas vezes também atrelado à sua vida pessoal. Eu, como professor, eu também quero ter de repente minha casa própria, eu quero ter minha família, eu quero poder viajar nas minhas férias, eu quero poder estar com as minhas contas em dias, entendeu? Eu quero ser reconhecido no município que eu atuo, eu quero ser reconhecido como professor que eu sou. Então, isso são sonhos, desejos que ele almeja. Dito isso, você tem agora dores e transformações do seu público-alvo, que seria o seu avatar. É como se fosse dizer assim, Luiz, o meu avatar chama-se Carla, ela tem entre 35 e 50 anos de idade, ela é diretora de uma escola, vamos dizer, pública ou privada, ela ganha em média tantos mil por mês e ela é uma pessoa assim, assim, assado. Isso é como se fosse o seu avatar. Então, todas as vezes que você pensar em criar um conteúdo nas suas redes sociais para atrair Carla, você tem que pensar em Carla. Você tem que dar um nome para Carla. Isso a gente fala que é criar um avatar. Quando você faz isso, você vai chegar nas suas redes sociais e você vai gerar conteúdos que tratam essas dores dessas pessoas. Exemplo, no meu Instagram, todo dia eu solto um vídeo e uma arte dando uma solução para uma dor que os meus alunos têm, ou eu amplifico a transformação que eles almejam. E esse tipo de conteúdo, quando ele é visto por pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo de análise comportamental, eles se identificam. Com isso, eu posso, de forma orgânica, no meu Instagram, deixar isso disponível para as pessoas assistirem, verem aqui essa live aqui agora, e irem lá e consumirem esse conteúdo. Ou eu posso pagar ao Facebook, ao Instagram, ao YouTube, ao TikTok, ao LinkedIn. Ou seja, eu posso pagar essas plataformas para elas procurarem gestores de escolas que eles passam por essas dores. Essas pessoas, elas vão chegar na sua rede social. Quando elas chegarem na sua rede social, elas vão se deparar com esses conteúdos, que são conteúdos que estão ajudando elas. Você acha que essas pessoas vão chegar e vão embora? Não vão. Elas vão chegar e elas vão ficar. Se você gera conteúdos que ajudam essas pessoas. Isso, Maria, é uma estratégia que você aí está construindo como base sólida para que você possa depois vender algo para essas pessoas. Uma vez você faz isso com a consistência, com a sequência dentro dessa estratégia, você consegue, depois de alguns dias, algumas semanas, chamar essas pessoas para uma live com você. Onde nessa live você vai dar um tema que é de interesse delas, que tem a ver com alguma dor que elas passam naquele momento. Com isso, você pode, inclusive, usar a análise DISC como isca para poder atrair essas pessoas e você dá para elas uma devolutiva de uma análise DISC. E no final, se você desejar ganhar dinheiro, você vai fazer uma oferta para essas pessoas. Tá fazendo sentido, Maria, isso que eu estou te falando? Tá fazendo sentido? Tá, está. Com essa aula também eu já visualizei a aula de... Então, assim, você não precisa pagar uma empresa para trazer pessoas para você. Você não precisa contratar uma agência. Você mesma consegue, dentro de uma estratégia lógica, gerar um conteúdo de valor
E esse conteúdo de valor, com o tempo, você pode fazer vendas porque você gerou engajamento. Exemplo, por que eu faço essa mentoria 959? Porque dessa forma, eu estou gerando um conteúdo que as pessoas que me acompanham, ou pessoas que ainda não me conhecem, que têm interesse nesse tipo de conteúdo, gostariam de saber. Aí depois que eu termino essa live contigo, minha equipe vai editar, vai pegar as melhores partes, vai recortar em pequenos pedaços, vai colocar chamadas e a gente vai fazer um anúncio nas redes sociais, distribuindo de forma gratuita esse conteúdo sem pedir nada em troca. Eu só vou dar o conteúdo. Eu não peço para a pessoa me seguir, eu não peço para ela compartilhar, eu não peço para ela comentar, eu só dou o conteúdo. Mas é um conteúdo informativo e é um conteúdo que está tratando uma dor daquelas pessoas. Não é um conteúdo de autoajuda, não é um conteúdo de filosófico. Então, se você olhar a minha rede social no Instagram, YouTube, LinkedIn, fanpage, todos os dias tem um conteúdo que ele tem uma chamada, que é o que a gente chama de headline, que ele é atrativo para o meu público. Se não é meu público, ele vai olhar e vai dizer assim, não, isso aí tem nada a ver comigo não. Ele vai embora. Só que de tempos em tempos, eu pego todo esse banco de dados e eu chamo eles para um evento, que é a formação gratuita. Na formação gratuita, eu dou para eles o meu melhor conteúdo. Eu dou tudo o que eu tenho de mais poderoso no meu conteúdo para elas. Para que elas possam pegar aquele conteúdo e já colocar em prática em tempo real, de imediato. Quando eu concluo tudo isso, eu falo para elas, olha, eu tenho agora um produto muito maior. Se tudo que você já viu até agora já foi bom para você, tudo de forma gratuita, imagina isso elevado à 10ª potência. Eu tenho aqui o Disc Advanced. Então, muitas dessas pessoas, por já me acompanharem por alguns dias, já veem o conteúdo, algumas pessoas vão se identificar e vão dizer, caramba, eu quero esse rapaz mais próximo de mim para poder me ajudar. E aí é a hora que eu faço a venda. Então, isso é uma estratégia, Maria, que pouca gente lá fora conhece, pouca gente sabe como fazer, mas é uma estratégia muito assertiva, que ela é boa para ambos os lados. Eu estou dando conteúdo aqui gratuito, que eu poderia estar cobrando por esse conteúdo, onde antes para eu ter essa conversa contigo, até 2019, até 2020, desculpa, eu cobrava R$600 para passar 1 hora com você, eu te ensinando essa estratégia aqui, que eu estou te dando aqui agora. E eu tinha agenda lotada de pessoas, alunos, querendo fazer esse trabalho comigo. Eu fazia pelo Zoom. Até que chegou um momento que eu pensei, caramba, eu quero levar isso para mais pessoas. Mas eu sei que muita gente não pode pagar também. Então, foi o que eu fiz. Eu criei esse programa de mentoria 959, onde eu venho aqui e eu abro espaço para alguém entrar ao vivo junto comigo e eu posso ajudá-lo a tirar dúvidas com a minha experiência. Pode ser que você faça alguma pergunta que eu não saiba responder. Isso pode acontecer, porque eu também sou ser humano. Eu não sou bom em tudo, né? Eu também aprendo também bastante com vocês aqui. Só que quando eu faço esse conteúdo aqui, e eu pego esse conteúdo e eu levo para mais pessoas são beneficiadas. Se pessoas são beneficiadas e elas colocam isso em prática e têm resultados, elas vão gerar reciprocidade comigo. Faz sentido? Se você coloca isso em prática, que a gente está conversando aqui agora, e se outras pessoas que também vão ver esse material colocar em prática, elas vão ter reciprocidade comigo. Isso é natural. Isso acontece. Você tem filho pequeno? Você tem filhos? Tenho. Eu tenho 6 filhos. São de 30, 20 e 8. Pronto. Você fazia aniversário quando seus filhos eram pequenos? Aniversário de 2 anos, 3 anos, 4 anos? Já fez aniversário quando eles eram pequenos? Você lembra que quando o seu filho ele foi convidado para o aniversário de algum coleguinha de sala de aula, algum amiguinho, naturalmente, aquele amiguinho também chamava ele para ir no aniversário dele? Sim. Porque existe aí a reciprocidade. Ele me chamou, eu também quero chamar ele. Então, quando eu vim aqui, eu dou um conteúdo de valor que ajuda outras pessoas, naturalmente essas pessoas, por serem beneficiadas, algumas delas vão ficar, que a gente fala, recíprocas. Elas vão querer participar de mais coisas, e se elas entenderem que algo que eu vou fazer lá na frente vai ajudar elas, elas vão querer participar também. É uma construção. Consegui te ajudar? Com certeza. Te ajude em algo mais, Maria? Não, por hoje, graças a Deus, tudo bem. Tudo esclarecido, tudo ampliado e só resta gratidão mesmo. Obrigada mesmo. Obrigada pela dinâmica. Sim. Tá bom? Então, Maria, brigadão. Que Deus te abençoe. Muito sucesso para você.